Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronaldo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre gestão de estoques. Então fiquem comigo nesses minutinhos porque nós vamos conversar sobre esse assunto que é tão importante. Então a gestão da logística é dividida mais ou menos em 3 fases, que é o processamento do pedido, o transporte e o assunto deste vídeo, que é o estoque. A terceira atividade da logística, que é a gestão do estoque, a gente precisa começar falando que cabe ao administrador o gerenciamento do estoque. Não pode faltar matéria-prima para produção, nem para entrega de produtos acabados aos clientes. Então, esse estoque tem que ser mantido. Então, o administrador tem que também prever armazéns e prover armazéns adequados para o estoque existente, para preservar a qualidade dos produtos e proteger esses produtos. E, além de proteger os produtos, precisa manter o inventário, tudo que a empresa dispõe naquele estoque. Então, o estoque é definido como a quantidade de matéria-prima ou produto acabado que ainda não foi consumido ou comprado, entregue ao cliente da empresa. Então, isso é estoque. E o estoque é sempre um desequilíbrio entre oferta e demanda. Quando a oferta é menor que a demanda, perdão, é o contrário. Quando a oferta é maior que a demanda, vai ter estoques nos depósitos daquela empresa. Vai ter estoques grandes, tanto maiores quanto for esse desequilíbrio entre oferta e demanda. 3 situações que podem ser geradas por causa do estoque. O estoque pode ser intencional ou ocasionado por ausência de planejamento. E esse estoque ocasionado por ausência de planejamento é gravíssimo, e também é grave o estoque ocasionado por falha no planejamento. São duas falhas que podem acontecer numa empresa. O estoque intencional acontece quando a empresa visa obter vantagem com a redução de custos de aquisição ou com a redução de custos de transporte, com a compra de um volume maior de produtos para suprir sua necessidade de matéria-prima. Um certo dia eu estava fazendo uma consultoria numa empresa e encontrei um grande estoque de correias. Aí eu perguntei para a pessoa que estava me acompanhando no diagnóstico, perguntei: quanto dessas correias vocês vendem por mês? Daí o rapaz deu uma risadinha assim e perguntou: professor, por que não me pergunta quanto dessas correias a gente vende por ano? Perguntei: tá bom, quantas dessas correias vocês vendem por ano? Ele falou: uma, talvez duas, se tudo correr bem. Perceberam? E era uma grande quantidade, então tinha correia para 50 anos daquele tipo de correia. Então é um horror aquilo. É sinal de péssimo planejamento. Ou é mal intencionada a pessoa que fez essa compra, né? Então, mas isso não me cabe julgar, né? Mas no mínimo é uma falha de planejamento, ou ausência de planejamento, ou é mesmo má intenção. Mas essa questão da má intenção, não estou afirmando, tá, pessoal? É só para vocês saberem que pode ocorrer isso, tá? Então, pode ser que a pessoa comprou porque ganhou alguma coisa com uma compra grande. O fornecedor deu alguma coisa para essa pessoa. Nesse caso é corrupção, tá? Mas pode ter havido falha de planejamento ou ausência de planejamento também. Na produção de produtos acabados, é possível ocorrer situações em que o lote ótimo de produção gera uma redução significativa no custo de produção, e isso justifica um estoque maior, ou seja, a diminuição no custo de produção por causa de maiores volumes que você consegue produzir, você reduz o custo de produção. Só que esses grandes volumes têm que ficar estocados, e isso justifica, então, os custos que você vai ter com estocagem. Bacana?
Continuando, então, no caso de estoque ocasionado por ausência de planejamento, não existem desculpas para a área da logística. Então, não tem por que explicar. Porque aconteceu. Então, planejamento é essencial. Nesse caso, deveremos repensar a estrutura da equipe da logística e da alta direção da empresa. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. Se houve falha no planejamento de estoque, responsabilização, orientação e medidas corretivas. Então, você tem que responsabilizar as pessoas que foram responsáveis, orientar essas pessoas e tomar medidas corretivas para isso não ocorrer novamente. 3 razões admitidas para ter um grande estoque: variações de demanda não previstas, problemas no sistema de transporte que também não estavam previstas, erro técnico do próprio planejamento. Então, nesse caso, pode acontecer que houve erro no nosso estoque. É sempre desejável que o estoque de uma empresa seja igual a zero, pois ele gera custos diversos que devem ser absorvidos em algum momento. Mesmo assim, a maior parte das empresas trabalha com algum nível de estoque. Então, mesmo que o ideal, o desejável seja estoque zero, a maioria das empresas, ou quase todas as empresas, trabalham com algum estoque, tá, gente? Essas são, então, razões para uma empresa manter produtos em estoque. Manutenção. Vejam essa figura que eu coloquei aqui. Faz um setup para manutenção. O que é um setup? É uma paralisação da produção para fazer manutenção. Então, nesse caso, você precisa ter estoques para paralisar a produção, para não faltar teu produto. Então, setup para manutenção demanda que haja um estoque para suprir a empresa durante a manutenção dessas máquinas que vão ser paralisadas. Para escolher um modal de transporte. Ora, se eu preciso escolher um modal de transporte mais barato, que é o transporte ferroviário, por exemplo, eu preciso de mais estoques para prover o abastecimento de um modal que demanda grandes volumes. Agora, se meu produto é transportado via rodoviário, modal rodoviário, não há por que eu ter grandes estoques. Tá, pessoal? Então, o estoque pode ser justificado. Por quê? Porque eu vou ter um frete menor se eu usar um modal que exige grandes volumes. Então, eu também tenho que ter um custo para manutenção de mais estoque. Oscilações na demanda. As oscilações na demanda obrigam as empresas a manter mais estoque também. Então, por exemplo, tem produtos que vendem mais no inverno, outros produtos vendem mais no Natal. Então, vai depender do tipo de produto e do tipo de oscilação que vai ter nessa demanda. Essas oscilações também podem ser chamadas de sazonalidade em alguns momentos, mas às vezes essas oscilações da demanda são ocorrências mercadológicas mesmo, são o mercado que está atuando aí e essas oscilações ocorrem. Proteção contra variações do lead time. O lead time é o tempo em que leva para você fazer um pedido, o tempo do momento em que você fez o pedido até a entrega da mercadoria. Então, se você precisa se proteger contra esse tempo de recebimento da mercadoria, desde o momento que você fez um pedido, dura 5 dias, vamos supor. Você fez o pedido e esse pedido chega em 5 dias. Bacana, então você já sabe que você precisa ter mais 5 dias de estoque. Então você tem que ter estoque de 5 dias, equivalente a 5 ou 6 dias. Aí vai depender de você, se você quer correr um pouco mais de risco ou não. O certo é 6 dias de estoque para proteger contra as variações do lead time.
Redução de custo de compras. Às vezes a empresa compra maiores volumes porque consegue reduzir custos de compras. Uma compra é uma atividade complexa e demanda recursos. E aí as empresas querem fazer menos compras durante um mês para conseguir reduzir esse custo. Às vezes as empresas também querem comprar maiores volumes para conseguir desconto em preços ou conseguir um frete mais vantajoso. Então, elas compram maiores volumes e, em consequência, terão mais estoques também. E agora a sazonalidade. A sazonalidade, por exemplo, aqui nós temos a sazonalidade de 3 produtos. Um deles não oscila muito. Os outros 2 oscilam bastante de um período para outro. Então, você precisa prever a demanda em cada época do ano em que há essa sazonalidade, para você não ficar com estoque excessivo ou falta de mercadorias para atender os clientes quando as vendas aumentarem muito. A 8ª razão para você ter estoque é guardar o produto até obter um melhor preço. Então, às vezes, a empresa quer fazer um estoque para se garantir de não faltar uma determinada mercadoria para conseguir um melhor preço no futuro. Às vezes, também a empresa quer um estoque maior porque ela quer dissociar a produção da distribuição. Então, aqui nós temos a fábrica e nós temos o sistema de distribuição. Então, o que a empresa quer? Ela não quer pressionar a fábrica para entregar uma grande quantidade de mercadorias no sábado. Então, próximo sábado, nós temos que fazer uma grande entrega. Então, ela quer ter um estoque para fazer essa entrega no sábado e não pressionar a fábrica. Porque quando ela pressiona a fábrica, corre-se riscos de falhas na produção e perda de matéria-prima e tudo mais. Então, ela não quer, de maneira alguma, pressionar a fábrica, porque a fábrica trabalha dentro do ritmo normal e trabalha com eficiência e sem essa excessiva pressão por mais produtividade. Então, ela quer um sistema, ela quer um estoque que permita que ela não pressione mais o setor produtivo. Ela também pode querer ter estoques para não perder vendas. Então, eu preciso ter um pouco de estoque para, quando o cliente me pedir uma mercadoria, eu ter para a entrega imediata. E também tem estoques de peças para reposição. Imagina, vocês viram lá a manutenção, um setup para manutenção. O setup para manutenção, os caras desmontam uma máquina e descobrem que essa máquina está com um rolamento quebrado. Se depender de um processo demorado para comprar uma peça caríssima, pode ser que falte, que fique mais tempo ainda a máquina parada. Então vai ter que ter um estoque de peças de reposição, pelo menos aquilo que se desgasta com mais facilidade. E a 12ª razão é suprir etapas intermediárias de produção. Então, essas são as 12 razões para você ter um estoque. Então, suprir etapas intermediárias de produção significa work in progress. Esse work in progress por exemplo, houve uma interrupção na produção. Por exemplo, nós temos um processo. Vamos imaginar que esse processo seja corte, plana, furação, montagem e acabamento. 5 passos. Então, vamos imaginar que na furação deu um problema. Então, as peças não vão ser furadas. Se nós tivermos um estoque de peças furadas já, nós podemos incluir elas no nosso sistema de produção, para a produção não parar enquanto nós consertamos a máquina que faz os furos nas peças de nossa matéria-prima. Certo, pessoal? Isso é o setup, isso é suprir etapas intermediárias de produção. Work in progress significa, então, que nós temos produtos semi-acabados
que podem ser inseridos dentro do processo a qualquer momento em que uma parte do processo apresenta alguma falha. A classificação dos estoques em virtude do material pode ser feita da seguinte forma: matéria-prima e materiais, materiais diretos, né? Estoque em processo, estoque de produtos acabados, estoque de peças de reposição, todas essas classificações que nós vimos. A classificação do estoque em virtude do papel que exerce de trabalho, do ciclo de produção, do canal de distribuição, de segurança, para especulação, que é aquele estoque que nós queremos ter para esperar aumentar o preço, para sazonalidade, por exemplo. Nós fabricamos panetones. Nós vamos fabricar panetones, a mesma quantidade de panetones o ano todo? Não. Em uma parte do ano nós vamos nos dedicar aos pães, em outra parte do ano nós vamos nos dedicar mais aos bolos, e perto do Natal e perto da Páscoa vamos nos dedicar mais aos panetones. Por isso que a gente chama de sazonalidade. O estoque também pode ser obsoleto ou morto. Aquela empresa que eu falei para vocês das correias, aquele grande estoque de correia tinha então um estoque obsoleto ou morto. Era uma vez aqui e ali que vendia uma daquelas correias, então era um dinheiro jogado fora. Os custos relacionados ao estoque são capital, que é dinheiro, gerenciamento, armazenagem, risco. Então, se você tem um custo de capital, você precisa de um grande galpão. Ou você tem que ter esse galpão, ou você tem que pagar aluguel dele. Então, isso é imobilização de capital. Então, você está imobilizando o capital para manter estoque. Precisa de gerenciamento, precisa de alguém para cuidar, para controlar. Precisa da armazenagem. Existe o risco também de haver perdas. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria falar hoje com vocês sobre estoques. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo hoje. E se você gostou, deixa seu comentário aí. Se não gostou também, por favor, deixa teu comentário para eu saber e poder mudar alguma coisa que for necessária, tá bom? Porque a intenção é ajudar os meus alunos e os meus amigos que se inscrevem no meu canal. Tá bom, queridos? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus e espero vê-los em breve. Tá bom? Tchau, gente.